Oi, pessoal. A nossa aula de hoje é a continuação do Reino Monera, tá? Então vamos lá. Bactérias e a indústria. Então vamos lá. Bactérias anaeróbias e também alguns fungos anaeróbios. Aqui nós vamos falar de fermentação, então tem que ser anaeróbia. Não existe fermentação com oxigênio, certo? Essas bactérias vão fazer a fermentação. Tá. Com a fermentação, vai ocorrer a produção do pão, do queijo, da coalhada, do iogurte, de alguns medicamentos, de bebidas alcoólicas. Então, assim, através da fermentação que surge tudo isso aqui, que eu vou explicar agora mais detalhado. Em relação aos medicamentos, por exemplo, tem um hormônio chamado insulina que a gente produz para tirar o excesso de glicose no sangue. Pessoas que não produzem esse hormônio são diabéticos. Então, o que acontece? O diabético precisa receber a injeção de insulina para ele poder controlar a glicose dele, tá? Antigamente, essa insulina era extraída de animais. Mas hoje em dia, com as pesquisas, o que eles fazem? Em laboratório, existem bactérias que produzem essa insulina. Então, ficou muito mais fácil, porque antigamente precisava de muitos animais para se extrair essa insulina, e hoje essas bactérias produzem insulina em laboratório. Por isso que eu quis comentar com vocês aqui sobre esses medicamentos, tá? Então, bactérias que estão ajudando. Porque, gente, bactéria é diferente de vírus. Vírus a gente só fala de doenças. Bactérias têm as doenças também, mas também tem as bactérias que são boas. Por exemplo, essas são até utilizadas na indústria, tá? Então agora eu vou explicar aqui o restante. O que vai acontecer na fermentação? Essas bactérias e mesmo os fungos anaeróbios, eles vão pegar a glicose e vão transformar, por exemplo, se a gente está falando de uma fermentação lática, eu estou falando de leite. Então, eu estou falando de queijo, de coalhada, de iogurte. Então, essas bactérias, esses fungos vão pegar a glicose, o açúcar do leite e vão transformar, tudo sem oxigênio, tá? Vão transformar em ácido lático e energia, certo? Esse ácido lático é que vai coalhar o leite, vai dar a constituição de iogurte do queijo. Ou seja, quando você abre um iogurte natural, tem uma aguinha em cima, amarelinha, ácida. É esse ácido lático, que ele transforma o leite numa constituição mais cremosa, certo? Outra fermentação é a alcoólica, que é o que acontece com o pão e com as bebidas alcoólicas. Então, a mesma coisa, essas bactérias anaeróbias, fungos também, eles vão pegar a glicose, que é o açúcar. Por exemplo, se a gente estiver falando de um vinho, vai pegar o açúcar da uva e vai transformar em gás carbônico, que vai ser liberado, em álcool, que é o álcool do vinho, nesse exemplo, e energia. Então, isso é uma fermentação alcoólica, formou o álcool da bebida alcoólica, tá? Com a diferença aqui que tem formação de gás carbônico e na fermentação lática não tem. No pão, você coloca essa bactéria, esse fungo anaeróbio na massa do pão, aí você vai colocar esse fungo para ele fazer a fermentação. Então, ele vai pegar a glicose da massa, tá? Que é onde a farinha, o que você colocou lá na massa do pão, então a glicose que está dentro da farinha, ele vai pegar isso e ele vai produzir gás carbônico, que vai fazer o pão crescer. Por isso que o pão tem que ficar descansando e depois ele cresce por causa da liberação de gás carbônico e depois vai para o forno. Aí vocês vão falar, então tem álcool na massa crua do pão? Tem, só que ele vai ser evaporado porque esse pão vai para o forno, tudo bem? Bactérias e outros seres vivos. Então, por exemplo, aqui o intestino, tem bactérias boas e tem bactérias ruins. Bactérias boas no intestino é um exemplo de comensalismo. Comensalismo é uma relação entre dois seres
tá? Nesse exemplo, bactérias e o homem, que não existe prejuízo, tá? Ninguém está prejudicando ninguém, certo? Elas são boas porque elas produzem algumas vitaminas e também elas ajudam no trabalho do intestino. Já o parasitismo é uma relação que um é beneficiado e o outro é prejudicado. Um parasita vai prejudicar. Então, essas bactérias são parasitas que vão prejudicar o homem. Então, prejudicar como? De repente, essas bactérias aqui que são parasitas entraram no nosso organismo através de um alimento contaminado e aí ela vai provocar aqui, por exemplo, diarreia, dores ou desidratação, enfim. Ela vai prejudicar o homem, certo? Então, essa é a diferença aqui de comensalismo com parasitismo. Bactérias é a nossa saúde. Então, nós temos defesas. Essas defesas podem ser naturais, tá? Através da pele, que é a nossa pele externa, que está protegendo contra bactérias, e também mucosas, que é a pele por dentro, tá? Por dentro dos órgãos, por dentro de estruturas como fossas nasais, a boca, enfim. Então, a pele por dentro e por fora. Através da fagocitose. O que é a fagocitose? Então, assim, ó, isso aqui é um glóbulo branco. Ele vai nos defender, certo? Neutrófilo é o nome de um dos tipos de glóbulo branco. A bactéria está aqui fora. O que essa célula vai fazer? Ela vai se deformar dessa forma. Isso daqui é como se fosse um pé. Ela teve que andar, entre aspas, até a bactéria para ela poder englobar. Então, isso daqui, essas expansões do citoplasma, são chamadas de pseudópodes, que significa falso, pseudo é falso e podes é pés, falsos pés. Aí englobou a bactéria. A partir do momento que ela englobou, ela já volta à posição inicial e ela vai digerir essa bactéria, por isso o vacúolo digestivo. Aqui vem o lisossomo, que vocês sabem que é a organela que vai digerir e vai destruir essa bactéria. Então, isso é a fagocitose, é o englobamento da bactéria pelo glóbulo branco, que é a nossa defesa, tá? Anticorpos. Nós produzimos anticorpos naturalmente quando a gente entra em contato com alguma substância estranha, com algum antígeno. Tudo bem? Agora, artificial seria antibiótico, que o antibiótico vai ser específico, igual eu já falei para vocês, para ele se encaixar na parede da bactéria e destruir a bactéria, certo? Antibiótico, gente, é para bactéria. Por que a gente não falou de antibiótico nos vírus? Porque os vírus não têm célula e o antibiótico vai agir lá na parede da célula, tá? Soros, que são anticorpos prontos, então dependendo da doença, por exemplo, o tétano. Você pegou o tétano, você chegou lá no hospital, eles vão te dar o soro, que é o quê? Anticorpos prontos para você eliminar a doença, certo? Então aqui você já está doente e você está tomando anticorpos prontos. No caso das vacinas, não, é prevenção. Você vai tomar o que na vacina? A própria bactéria, fraca ou morta, para você produzir os anticorpos, certo? Que assim, quando você entrar em contato com essa doença novamente, você já tem a defesa. Então, isso é uma prevenção. Então, esses são os artificiais, tá? Algumas doenças mais comuns. Então, por exemplo, tuberculose, ela é causada pelo bacilo de Koch. Ó, gente, bacilo tem aquele formato compridinho, tá? Esqueci de falar, o lactobacilo do Yakult tem esse formato de bacilo, é lactobacilo, bacilo do leite, tá? Então, voltando. A tuberculose é causada pelo bacilo de Koch, ela provoca febre, fadiga, que é um cansaço, perda de apetite e a tosse com sangue. Existe uma vacina chamada BCG e a pessoa com tuberculose pode fazer tratamento com antibiótico. A pneumonia é uma infecção que pode ser por vírus também. Então, eu coloquei aqui vírus e ou bactérias, tá? A transmissão é por gotículas de saliva ou muco, provoca febre, tosse, calafrios, fadiga, que é o cansaço, e mal-estar.
Antibióticos se for uma pneumonia bacteriana. Se for por vírus, aí você só vai tomar antivirais, que são medicamentos, porque esse antibiótico não serve para vírus, como eu falei para vocês. Leptospirose. Água e alimentos contaminados e contaminados com urina de animais, por exemplo, rato, certo? Então, essa água e esse alimento tem que estar contaminado com urina de animais, só que o rato principalmente. E onde que acontece muito essa doença? Em enchentes ou esgoto. Então, quer dizer, você teria que evitar o contato de água, da lama, de enchente, de esgoto, porque pode penetrar até pela pele, certo? Ou ingerir essa água, enfim, tá? Tratamento com antibióticos e existe vacina, mas para animais domésticos, cão e gato, certo? Para nós não tem não. Cólera. Se pega através de água e alimentos contaminados, provoca diarreia, desidratação e também o tratamento é com antibiótico. A cólera é um exemplo lá que eu falei daquele slide do parasitismo, lá do intestino. A cólera é provocada por uma bactéria que afeta o intestino e por isso a diarreia e a desidratação. Meningite, lembra que it é inflamação, então inflamação das meninges. As meninges são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinal. Então inflama aqui, isso aqui. Também, vírus pode provocar meningite e bactéria também, mas a meningite perigosa é a bacteriana, tá? Ela é muito séria, pode até levar à morte. Por vias respiratórias, que você pega essa bactéria ou vírus, e gotículas de saliva. Então, tem vacina, tá? De alguns tipos aqui de meningite, tem vacina, não são todos. Pode fazer o tratamento com antibiótico, no caso se for bactéria, e antivirais se for vírus. Tétano. O tétano tem uma particularidade que a bactéria é anaeróbia, tá? Então, os esporos penetram a pele através de ferimentos, certo? Então, principalmente ferimentos profundos, porque a bactéria é anaeróbia. Então, ela fica no ambiente como esporo. Então, normalmente ela fica em locais que tenha ferrugem, mas não só, tá, pessoal? Mas normalmente ela fica em prego enferrujado ou, sei lá, uma faca que aí você se cortou. Mas pode acontecer de ter essa bactéria onde não tem ferrugem também, tá? É o esporo que está lá no ambiente. Aí a pessoa pegou através do ferimento, então ela vai ter espasmos musculares dolorosos, ela vai ter febre. Isso tudo pode afetar os nervos, se for um caso mais grave, e pode até matar, como mata aproximadamente 40% das pessoas que pegam tétano acabam morrendo, tá? Tratamento com antibióticos, existe o soro nesse caso, se você pegou tétano, chega no hospital, eles vão te aplicar o soro, mas também existe vacina, tudo bem? Gente, agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre os antibióticos. Tem um ciclo na vida da bactéria, certo? Seja reprodutor ou as reações químicas que ela faz para produzir a parede, a membrana, enfim, o ciclo que é da vida dela. Então, o que nós queremos com o antibiótico? Matar esse ciclo, tá? Então, nós temos que interromper esse ciclo da bactéria. Para conseguir fazer isso, nós temos que tomar o antibiótico com receita médica. Por quê? Porque tem que ser o antibiótico específico para aquela determinada bactéria. Então, não é qualquer antibiótico para qualquer bactéria, por isso a receita médica. Seguir a dose e o número de dias, tá? Então, por exemplo, você tem que tomar por 10 dias, você tem que tomar de 8 em 8 horas, então essa rotina aqui, esse segmento de
respeitar a dose e respeitar o número de dias, tem que acontecer, porque senão você não consegue fazer isso. Você não consegue interromper o ciclo. E tomar no horário certo. Por quê? Ah, tem que tomar de 8 em 8 horas. Então, de repente, por que de 8 em 8? Porque esse ciclo recomeça após 8 horas. Então, você tomando o antibiótico no horário certo, você interrompe dela seguir o ciclo, tá? É assim que o antibiótico funciona. Bactérias resistentes surgem e surgiram até por conta desse problema aí dos antibióticos, que nós até já falamos sobre isso, vocês vão lembrar. Lembra que a gente falou da seleção natural? Então, o que acontece? Você tem 10 dias para tomar aquele antibiótico. Só que você tomou 5 dias e você se sentiu bem e parou, tá? Aí o que aconteceu? Por que você se sentiu bem? Porque você matou as bactérias mais fracas. Nos outros 5 dias, você mataria as fortes. Só que o que você fez? Você parou. Você não tomou mais o antibiótico, tá? Então, o que você fez? Você selecionou as bactérias mais resistentes. Então, essa doença vai voltar e vai voltar mais forte, porque ela está vindo só com as bactérias resistentes, certo? Isso é um exemplo em relação ao antibiótico, mas hoje nós temos superbactérias que são difíceis de controlar as infecções que elas provocam por conta disso, porque durante muito tempo as pessoas tomaram antibiótico de forma errada e acabaram selecionando bactérias resistentes que mutaram. Então, acontecendo a mutação, surgiram bactérias que são chamadas de superbactérias, que são difíceis de você combater. Tudo bem? Eu deixei um link aqui para vocês de um videozinho para explicar como que o antibiótico age na parede da bactéria, tá bom? Espero que vocês gostem. Gente, terminamos por aqui e até a próxima aula, tá bom? Um beijão para vocês. Tchau, tchau. A descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928 e a consequente produção de antibióticos revolucionou o tratamento das doenças infecciosas. Mas com o uso crescente desses medicamentos, as bactérias aprenderam a se defender. As bactérias são micro-organismos vivos que evoluem e são capazes de se adaptar aos antibióticos, o que pode torná-los ineficazes. Algumas bactérias resistem a vários medicamentos e são conhecidas como multiresistentes. As bactérias desenvolveram 3 estratégias de resistência aos antibióticos. A primeira é a mutação, conhecida como camuflagem. Para agir, o antibiótico deve se fixar em um alvo. Se o alvo muda de aparência, pode impedir a ação do antibiótico. Um exemplo é a resistência à streptomicina, um dos primeiros remédios contra a tuberculose. A segunda estratégia das bactérias é a alteração do antibiótico. Para se defender, uma cepa de bactéria produz uma enzima que muda a composição do antibiótico, impedindo a ação do medicamento. A resistência à penicilina é resultado dessa estratégia. A terceira ação é a blindagem, em que as bactérias fecham os poros por onde os antibióticos penetram na célula. Algumas bactérias conseguem expelir o antibiótico da célula, eliminando os elementos considerados tóxicos, como em várias infecções hospitalares. Pesquisadores insistem na necessidade de se limitar o uso excessivo de antibióticos para impedir o desenvolvimento de bactérias resistentes.